Os gibeonitas são vingados e guerra contra os filisteus. Então o texto de hoje está contido no capítulo 21 do segundo livro de Samuel, essas duas histórias. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, os dois filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha dado a Saul. Com eles, também os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, que tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, com comida de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes e Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Betsea, onde os filisteus o tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboá. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. E agora a guerra contra os filisteus. Houve ainda uma outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e além disso ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Ussate matou Saf, um dos descendentes de Rafá. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jare-Oregim e de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá. Desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafá em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Texto e história, então, do capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Tenha uma boa noite. Os gibeonitas são vingados e guerra contra os filisteus. Então o texto de hoje está contido no capítulo 21 do segundo livro de Samuel, essas duas histórias. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, os dois filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha dado a Saul. Com eles, também os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, que tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá.
Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes e Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Betsea, onde os filisteus o tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboá. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. E agora a guerra contra os filisteus. Houve ainda uma outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e além disso ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Ussate matou Saf, um dos descendentes de Rafá. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jare-Oregim e de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá. Desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafá em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Texto e história, então, do capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Tenha uma boa noite. Os gibeonitas são vingados e guerra contra os filisteus. Então, o texto de hoje está contido no capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Essas duas histórias. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, os dois filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha dado a Saul. Com eles, também os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, que tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes e Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Betsea, onde os filisteus o tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboá. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. E agora a guerra contra os filisteus. Houve ainda uma outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e além disso ele estava
armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Ussate matou Saf, um dos descendentes de Rafá. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jare-Oregim e de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá. Desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafá em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Texto e história, então, do capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Tenha uma boa noite. Os gibeonitas são vingados e guerra contra os filisteus. Então, o texto de hoje está contido no capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Essas duas histórias. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, os dois filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha dado a Saul. Com eles, também os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, que tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes e Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Betsea, onde os filisteus o tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboá. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. E agora a guerra contra os filisteus. Houve ainda uma outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito e Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg e, além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Ussate matou Saf, um dos descendentes de Rafá. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jare-Oregim e de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá. Desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafá em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Texto e história, então, do capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Tenha uma boa noite. Os gibeonitas são vingados e guerra contra os filisteus. Então, o texto de hoje está contido no capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Essas duas histórias. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária,
por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: "Que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor?" Os gibeonitas responderam: "Não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel." Davi perguntou: "O que querem que eu faça por vocês?" E eles responderam: "Quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês", disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, os dois filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha dado a Saul. Com eles, também os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, que tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, com comida de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes e Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Betsea, onde os filisteus o tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboá. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. E agora a guerra contra os filisteus. Houve ainda uma outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e além disso ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: "Nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel." Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Usate matou Saf, um dos descendentes de Rafá. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jare-Oregim e de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá. Desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafá em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Texto e história, então, do capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Tenha uma boa noite. Os gibeonitas são vingados e guerra contra os filisteus. Então, o texto de hoje está contido no capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Essas 2 histórias. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: "A fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas." O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: "Que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor?" Os gibeonitas responderam: "Não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel." Davi perguntou: "O que querem que eu faça por vocês?" E eles responderam: "Quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês", disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, os dois filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha dado a Saul. Com eles, também os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, que tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha,
desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes e Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Betsea, onde os filisteus o tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboá. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. E agora a guerra contra os filisteus. Houve ainda uma outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e além disso ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Usate matou Saf, um dos descendentes de Rafá. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jare-Oregim e de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá. Desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafá em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Texto e história, então, do capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Tenha uma boa noite. Os gibeonitas são vingados e guerra contra os filisteus. Então, o texto de hoje está contido no capítulo 21 do segundo livro de Samuel, essas duas histórias. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar a Armoni e Mefibosete, os dois filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha dado a Saul. Com eles, também os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, que tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes e Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Betsea, onde os filisteus o tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboá. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. E agora a guerra contra os filisteus. Houve ainda uma outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e além disso ele estava
armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Ussate matou Saf, um dos descendentes de Rafá. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jare-Oregim e de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá. Desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafá em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Texto e história, então, do capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Tenha uma boa noite. Os gibeonitas são vingados e guerra contra os filisteus. Então, o texto de hoje está contido no capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Essas duas histórias. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, os dois filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha dado a Saul. Com eles, também os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, que tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes e Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Betsea, onde os filisteus o tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboá. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. E agora a guerra contra os filisteus. Houve ainda uma outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e além disso ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Ussate matou Saf, um dos descendentes de Rafá. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jare-Oregim e de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá. Desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafá em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Texto e história, então, do capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Tenha uma boa noite. Os gibeonitas são vingados e guerra contra os filisteus. Então, o texto de hoje está contido no capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Essas duas histórias. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária,
por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, os dois filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha dado a Saul. Com eles, também os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, que tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes e Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Betsea, onde os filisteus o tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboá. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. E agora a guerra contra os filisteus. Houve ainda uma outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e além disso ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Usate matou Saf, um dos descendentes de Rafá. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jare-Oregim e de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá. Desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafá em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Texto e história, então, do capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Tenha uma boa noite.